gostaria de repartir com você uma palavra nessa noite sobre vida devocional. Sobre vida devocional. Tem um autor de alguns livros sobre oração, chamado Oswald Chambers. Ele diz que depois de nós entrarmos no nosso quarto, de nós fecharmos a porta, ele diz assim: olha, a coisa mais difícil que tem é orar. Ele diz, depois que nós entramos no quarto, que nós fechamos a porta, ele diz a coisa mais, acho que pode diminuir um pouquinho esse ar aqui, por gentileza, Weberson, só um pouquinho. Ele diz, a coisa mais difícil é exatamente orar. Ou seja, a oração, ela é uma ferramenta dada por Deus, que ela pode ser utilizada em qualquer momento da nossa vida. Nós podemos orar cozinhando, podemos orar lavando roupa, podemos orar dirigindo, podemos orar em qualquer momento, em todo o tempo nós podemos orar. Agora, nós sabemos que há um poder diferente quando você se tranca num lugar, você arruma um lugar para estar com o Senhor. Então nós não somos de maneira alguma legalista e dizer, olha, você tem que orar em pé, ou tem que orar com a Bíblia na cabeça, ou tem que orar com véu, ou tem que orar deitado ou de joelho. Não, sabe, cada um vai achar a melhor posição para fazer isso. Eu particularmente acho muito bonito o pessoal que gosta de orar de joelho, né? Eu gosto de orar de joelho, mas não tem nada a ver com posição, tem a ver com o coração. Então, nós temos muita oportunidade de orar o dia todo. É por isso que o apóstolo Paulo diz, orai em todo tempo, em todo tempo. O apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, obrigado, Paulo, orai sem cessar. Agora, isso é extremamente importante, nós ensinamos isso aqui. Então, o Miguel sai daqui e atravessa praticamente a cidade. Mora lá, trabalha lá perto da minha casa, né, Miguel? Lá no Novo Mundo, mais distante, algumas léguas. Ele tem 1 hora, quase 40 minutos para ir orando daqui lá, para ir escutando a Bíblia daqui lá. Então a gente tem que aproveitar todo o tempo. Agora, é diferente quando você arruma um lugar para estar com o Senhor. Preste atenção, não estou dizendo que é melhor o feito do que o perfeito. É diferente. Então vamos aqui para o lógico. O que é melhor? As esposas aí. É o marido conversar com você enquanto ele está dirigindo daqui para Belém, ou ele sentar e olhar nos seus olhos e bater um papo contigo, nem que seja 10 minutos. O que é melhor? É uma pessoa, você já viu pessoas que eu já vi muitos pais fazerem isso. Eles estão com o filho, aí estão aqui atendendo o celular, aí está batendo uma bolinha com o menino, e quando ele quer que o menino dê um tempo, ele dá um chutão mais longe, que aí o menino vai gastar 3 minutos para ir lá, pegar a bola e voltar. Então assim, você já foi em lugares que você está conversando com a pessoa, ela está assistindo televisão, ela está olhando no celular, ela está lendo alguma coisa, e geralmente nós homens gostamos de fazer isso, né? A mulher está falando, a gente fala assim, eu estou escutando, pode falar. A mulher que é mais esperta, ela fala assim, então o que foi que eu disse? Ele não sabe. Então se eu estou falando é porque parece que quando nós estamos falando, orando de qualquer jeito, parece que nós não estamos dando tanta importância à pessoa que nós estamos dirigindo as nossas palavras. Então, eu prefiro que alguém sente e me dê atenção, do que simplesmente ela conversa enquanto caminha, enquanto tudo isso é bom, pelo amor de Deus, não estou dizendo que isso não é bom, que você não deve fazer isso. O que eu estou te dizendo é muito melhor quando você reserva um lugar. Irmãos, olha, por que Deus se manifesta tanto em encontros espirituais? Por que Deus fala tanto em congressos? Por que às vezes nós saímos daqui e atravessamos o Brasil todo para ir num congresso, num evento, e a gente chega, Deus mudou minha vida, Deus falou comigo, eu fui no Descende, tinha 60 mil pessoas, nós fomos aqui, nós enchemos 2 ônibus e fomos. E isso é maravilhoso. Mas sabe por que Deus fala lá? Porque nós vamos com expectativa no nosso coração. Sabe quando o pastor faz um apelo e fala assim, olha, vem aqui à frente que nós vamos orar. Algumas pessoas têm alguma resistência, eu respeito,
Mas o fato da pessoa levantar, se mover de um lugar, sair da sua geografia para vir, irmãos, a coisa é diferente. É diferente, às vezes é as mesmas palavras que nós estamos ouvindo, parece, mas quando nós saímos da nossa geografia e vamos para uma outra geografia, parece que nós bebemos diferente. Sabe, a coisa é diferente. Tem alguns textos na Bíblia que têm mexido muito com o meu coração, sabe? Tem um texto que é citado por Jesus nos Evangelhos. Em Mateus capítulo 21, versículo 3, Jesus faz uma citação de um texto em Isaías, no capítulo 57, e ele está ali no templo, e os caras estão vendendo, os caras estão de qualquer jeito, um está vendendo tapioca, o outro está vendendo refrigerante, o outro está não sei o quê. Ele chega a dar um tapa na mesa e disse: epa, a minha casa será chamada o quê? Quê? Casa de pregação, não é que está lá não? É não? Não, lá está dizendo, a minha casa será chamada casa de louvor. É isso ou não é? É não. O que diz lá é Mateus capítulo 21, verso 13, e é uma citação de Isaías e tem nos outros evangelhos. Diz: a minha casa será chamada casa de oração. Sabe, irmãos, eu falo isso com todo o temor no meu coração, e eu estou me incluindo. Nós é muito bobinho. Nós é muito bobinho. Porque nós começamos a ministrar domingo uma palavra sobre Jesus orava, a vida de oração de Jesus. Sabe, foi deixada uma ferramenta tão poderosa, chamada oração, e talvez seja a coisa que nós menos fazemos. Talvez a coisa que nós menos fazemos na nossa caminhada com Jesus, sabe qual que é? É orar. Às vezes nós oramos só no prédio da igreja, e tá bom, não tem que orar mesmo, é melhor do que nada. Mas a nossa vida de oração é reduzida a pequenos momentos. Sabe, Jesus disse: olha, minha casa será chamada casa de oração. Quando nós tivermos revelação, entendimento de que a oração pode mudar tudo, então nós vamos entrar nesse processo. Presta atenção, quando nós oramos, todo altar de idolatria, de performance, de qualquer coisa cai, perde o valor. Então, Jesus está dizendo: olha, a minha casa será chamada casa de oração. E assim, irmãos, aqui, eu sei da sua correria, eu sei da minha correria. A nossa cultura, a sociedade que está aí, que jaz no maligno, ela deseja implantar uma cultura da tirania do urgente. Está todo mundo sobrecarregado. Você chega no cara, e aí como é que está na correria? E aí como é que está na luta? E aí como foi o dia na guerra? E aí, então assim, para todo lado que você mexe, você vai ver exatamente isso. Nós estamos o tempo todo agitado demais, ocupado demais, nós estamos o tempo todo preocupado demais, cansado demais, ansioso demais, o tempo todo. Agora, você acha que isso é sem propósito algum? Parece que nós não conseguimos organizar nem os nossos próprios pensamentos. Então, a grande batalha da oração começa exatamente dentro do nosso interior, com a nossa natureza agitada, com a nossa natureza inquieta, que não consegue ouvir a Deus. Não consegue ouvir a Deus, não consegue parar. Então, pastor, você está falando tudo isso para quê? É para nós podermos entrar na palavra. Porque Jesus diz assim: olha, entra no quarto. Entra no quarto. Oh, como é difícil, irmãos. Lembra da primeira frase que nós citamos, de Oswald Chambers? Depois de entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta, a coisa mais difícil que tem é nós orarmos. Quem aqui já tentou ler a Bíblia à noite? Gênesis está todo babado. Você bota o joelho no chão, você começa: Deus, em nome de Jesus. Em vez de você falar: Jesus me abençoa, você começa a orar e fala: Jesus, eu te abençoo no teu nome. E aí você, cansado. É difícil. É difícil. E eu te entendo demais. A luta que você passa, eu também passo.
mas eu consigo ficar 2 horas, 3 horas rolando tela. Consigo. Eu fico. Eu vou falar um negócio para ti, eu nunca vi um negócio, esse negócio é endemoniado. Porque o tempo, quando você vê, passou 1 hora, passou 2, passou 3 horas, passou 4 horas. Aí a Apple ainda bota um dispositivo e fala lá, o seu tempo diário nessa semana foi de 20 horas no celular. Uau! A gente precisa entender isso, sabe? Nós conseguimos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e nós deitamos ali e nós ficamos. Nós ficamos, você fica e eu fico, com raríssimas exceções. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser escravizados por isso. Então, quando nós reservamos um tempo para estar com o Senhor, nós estamos dizendo, o Senhor é importante. E quando nós fazemos isso cedo, nós ainda estamos dizendo mais. Nós estamos dando a primícia, o melhor do nosso tempo para o Senhor. Eu quero compartilhar um texto com você, pode colocar por gentileza. Mateus capítulo 6, diz assim, olha, verso 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto recompensará. Tá reverberando, viu, Ebson? Se puder me ajudar. Tá dando, não sei se é só impressão. Aí tá bom aí? Tudo jóia? Então nós vamos ter que brigar aqui em cima depois. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Piorou um pouquinho, mas tá bom. Ei, pastor chato, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores próximos, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória para sempre. Quantos podem dizer amém? Então eu quero compartilhar sobre alguns princípios muito importantes sobre a nossa vida devocional. É mais de 10 pontos, mas eu não vou falar todos eles hoje, tá bom? Nós vamos... Primeira coisa que eu quero compartilhar contigo é a importância de nós separarmos um tempo para orar. Nós vamos caminhar no texto que nós citamos aqui, presta atenção, é de acordo com esse texto aqui. Tem nada a ver com existem outras coisas, mas nós vamos aqui nesse texto, algumas lições que nós tiramos nesse texto. Primeira delas, Jesus diz assim, olha, isso aqui quem está falando é Jesus. Não é pastor Torres, não é pastor Benihim, não é pastor Fígado, não, é o pastor, é o Senhor Jesus. Ele está dizendo, olha, mas quando você orar, ele não está dizendo aí, se você orar, o texto não está dizendo assim, olha, e se você, não, ele está dizendo assim, ó, quando? Então, há uma expectativa da parte dos céus, que em algum momento nós vamos orar. Ele está dizendo, quando você for orar, sabe? Uma das coisas mais preciosas é, separe um tempo para orar. Faça o seu tempo. Separe o tempo. A melhor coisa que tem é você determinar isso. Porque quando você determina isso, então você, mesmo na hora que, se você, é tudo, irmãos, é tudo, sabe? Se você acostumar a acordar 2 horas da manhã para ir no banheiro fazer xixi, todo dia à noite você vai acordar a que horas? Eu lembro que teve uma época que eu pedia para Deus me acordar todos os dias 5 horas da manhã. Então eu queria orar, falar, Espírito Santo, 5 horas da manhã. Eu começava a colocar o despertador. Na época era aqueles radinhos, sabe, endemoniado, que o bicho ia pitar, meu Deus. E eu colocava distante. Por quê? Porque o dia que eu não colocava distante, eu dava um tapa nele, só mais 5 minutos. 5 minutos era 2 horas, 3 horas. Então eu deixava distante. Mas sabe o que foi acontecendo?
Depois de algumas vezes que eu fui fazendo isso, eu comecei a acordar sem despertador. O nosso organismo, preste atenção, existem caminhos neurais. Isso é ciência, mas existe também o espiritual. Sabe que nós nos acostumamos com tudo aquilo que nós definimos e fazemos. É por isso que as pessoas escolhem um horário para fazer caminhada, ela vai naquele horário. Na hora de tomar o café, naquele horário. Quem fuma, na hora de fumar, ele vai fumar. Tudo é desse jeito. Então, preste atenção. Uma das coisas mais preciosas para você fazer, orar você vai ter que ir, porque Jesus está dizendo, quando você for orar, não importa se é 5 da manhã, se é 6, se é 7, mas quando você for orar, estabeleça diante de Deus, de acordo com o seu tempo. É claro que na Bíblia existem algumas recomendações. Você vai ver que Jesus, ele ia cedo orar. Você vai ver que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite. Você vai ver que Davi tem muitos salmos que ele fala sobre o amanhecer do dia. É por muitas razões. Sabe, eu já deixei para orar à noite e ler a Bíblia à noite, mas quando chega à noite você já te xingaram, já te bateram, já pisaram em você, já te humilharam, você brigou com o fornecedor, brigou com o comprador, brigou com a professora, brigou com o aluno, brigou com a mulher, brigou com o marido, deu cascudo no menino. Aí de noite a sua cabeça fica um trevo. Aí você vai tentar orar, mas a cabeça ela vaga, ela vai longe. Então de manhã cedinho, sabe, acorda ali mais cedo um pouquinho e vai fazer. Mas olha, separe para Deus. Separe um tempo para orar. Separe um tempo para orar. Isso vai fazer bem demais para a sua vida espiritual. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus continua dizendo no mesmo verso. Ele diz: vá para o quê? Para o seu quarto. Encontre um lugar para você estar com o Senhor, para a sua vida devocional. O que é uma vida devocional? Eu não estou falando de momentos devocionais, eu estou falando de uma vida devocional. Vida devocional é uma vida que você tenha devoção a Deus. Sabe, não tem como fugir disso. Olha, eu vou falar algo para você. Sabe, a minha casa será chamada casa de oração. Isso tem mexido tanto com o meu coração nesses dias. Porque a maioria dos problemas que nós enfrentamos, a maioria das dificuldades que nós enfrentamos, seriam mais facilmente resolvidas se nós tivéssemos uma vida devocional. Não que alguém que ora não tem problema, não, que eu não estou falando isso, não dá de doido não. Pastor da maior igreja do mundo, quando as pessoas vão aconselhar com ele, ele faz igual o padre faz. O padre manda ir lá rezar umas 4 Ave Maria, uns 5 Pai Nosso, umas 3, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você sabe que isso é o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse é o único Filho de Jesus Cristo, é o Senhor que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu. Olha o espírito do coroinha baixando de novo. Ele dizia o seguinte, ele aconselhava a pessoa e falava para isso, não é reza não, viu? É o credo apostólico. Então, muita heresia estava entrando na igreja primitiva, na época que a igreja foi estabelecida, e eles reuniram um conselho e definiram o credo apostólico. Então, esse credo apostólico aí, nós fizemos ele num batismo, não foi, pastor? Você lembra lá na Fama? Nós íamos, acho que batizar, 100 pessoas, parece, não eram 100 jovens. Batismo dos 100 foi. Aí não dava para fazer um por um, lá na Fama, aqui também, né? Aí nós fizemos o credo apostólico. Então, ele ia conversar com o pastor Poyang Cho e ele dizia o seguinte, olha, o pastor Poyang Cho, ele tem um monte de oração. A igreja é tão grande que tem até cemitério próprio, só para você ter uma ideia. É um bocado de caverna, é uma montanha que fizeram um bocado de flats. Aí lá dentro, o pessoal quando entra de férias, vai lá para lá e fica lá. É normal eles ficarem lá 30 dias de jejum. Tirou 30 dias, vai lá para lá, fica lá, só desce quando acabar as férias deles. Normal. Lá é 24 horas por dia, oração constante. Então quando a pessoa vem falar para ele, ele diz, olha, você vai fazer um jejum de 7 dias. Aí eles combinam lá como vai ser jejum, e você vai orar tantas vezes. Aí você volta daqui 7 dias. Ele disse que a maioria das pessoas não voltam.
E quando a pessoa retorna, ele fala assim, não, então agora nós vamos jejuar 40 dias e orar 40 dias. E ele diz que raramente volta alguém. Se voltar é 21 dias, e vai só aumentando. Sabe por que resolve? Porque eles vão para um lugar, vão para o secreto e derramam o coração diante de Deus. Eles fazem igual Ezequias fez, jogou as cartas de ofensa no chão, bateu o joelho no chão e disse, Deus, olha aqui a ofensa contra o teu filho. Então, para ter uma vida devocional, é importante não somente nós orarmos, mas nós separarmos um local. Talvez o local é como eu falei. Às vezes você não tem, esse quarto aí não vejo uma estrutura, não. Sabe, isso era um costume lá naquela época. É tão que você vai ver que quando Eliseu está passando direto, uma mulher olha e fala assim, marido, aquele homem de Deus ali direto, ele está passando aqui, rapaz, seria bom a gente construir um quarto para ele estar ali. Porque sabia que o profeta tinha o tempo dele no quarto, no secreto com o Senhor. De repente o seu secreto, não sei, é 15 minutos, é 20 minutos, é na viagem, no traslado para o carro, é quando está fazendo uma comida, é quando está lavando uma roupa, você está lavando a roupa e está orando em outras línguas, não sei. Mas é muito importante, encontre um local pessoal para você orar. Estabeleça isso diante de Deus, é muito importante. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto aí, é que ele diz assim, olha, o terceiro, por gentileza, feche o quê? Feche a porta. Sabe, irmãos, aqui tem coisa aqui que dá para nós andarmos tanto. Ele diz, olha, primeira coisa que você vai fazer é que você vai separar um tempo para orar. Você vai separar um tempo para orar. Segunda coisa que ele diz no texto aí é que você vai encontrar um lugar pessoal, um lugar seu para você poder orar. Agora ele está dizendo, você precisa se desligar, você precisa se desconectar de tudo aquilo que é externo, porque senão você não consegue estar comigo. Eu não sei você, mas eu acho que quem assistiu um documentário sobre isso sabe, até esse toquezinho no celular aqui é para chamar a nossa atenção. E pode perceber, eu não sei você, mas a maioria de nós consegue sair pelado para trabalhar. Ele vai, eu estou sem roupa, deixa eu voltar. Mas sem celular eu quero é ver o cara sair. Raridade. Pois você me apresenta essa espécie de extinção. Então nós somos o tempo todo distraídos. A nossa mente vaga. É preocupação com conta, é preocupação com não sei o quê, sabe? É aquilo que eu falei no início, é você estar com alguém que não está com você. E preste atenção, se nós não tivermos cuidado, nós fazemos isso com Deus. Nós estamos orando no nome de Jesus, mas nós não estamos nem pensando nele. Nós estamos pensando, sabe, é a tirania do urgente. Nós estamos pensando no menino que está pulando, nós estamos pensando na mulher que está assim e tal e pá, mas nele mesmo não. Nós estamos presente fisicamente e ausente com o nosso coração. Então ele diz, olha, fecha a porta. Sabe, eu contei aqui no domingo, o presidente da Coreia ligou para a secretária querendo falar com o pastor Poeng Choi, ele estava no período dele de oração, e ela sabia disso, ele não pode atender. E ele insistiu e ele disse, olha, mas é o presidente. Ele falou assim, eu estou falando com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Eu preciso terminar a minha conversa com ele para depois poder conversar com o Senhor. Isso não é nenhum desrespeito, é saber com quem nós estamos conversando. Meu irmão, eu não sei se você consegue perceber isso, mas imagine que você está conversando, a coisa mais gostosa que tem quando você está conversando com uma pessoa, você está contando e alguém chega e se intromete, e entra no meio e muda a conversa todinha. É a mesma coisa que nós fazemos com o nosso pensamento, e exatamente com as coisas que nós não conseguimos desconectar para estar com o Senhor. Quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto, pode colocar por gentileza, Mateus capítulo 6 ainda diz, e ore a quem? A seu Pai, que está onde? Sabe, é muito importante eu entender isso.
A conexão que eu tenho com Deus é uma conexão que é pela fé. É pela fé. Agora, sabe o que é mais gostoso nisso aí? É que quando nós vamos lá para o secreto, o Pai já está lá. Ele já está lá. O texto diz, olha, o Pai está onde? Pastor, Deus está em todos os lugares, está em todos os lugares, está em todos os lugares. Porque Ele é onipresente. Agora preste atenção, existe uma diferença entre Deus está aqui agora? Está. Deus está lá no terreiro? Está. Deus está lá no Irã? Está. Deus está em todos os lugares. Mas Deus não se manifesta em todos os lugares. A presença manifesta é diferente. O texto está dizendo o seguinte, que quando eu separo um tempo para orar, que eu fecho a porta e eu entro ali e vou orar ao meu Pai, Ele já está nos aguardando. Ele já está lá. Ele chega primeiro do que nós. Deus está desejoso de ter tempo conosco. Pastor, tantas coisas, irmãos. A Bíblia diz que Deus ia ter com Adão e Eva para ter comunhão com eles. Era o Senhor que ia no jardim. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis, no começo, que tinha um homem que andou com Deus. Andou tanto com Deus, que Deus o tomou para si. Uau! Devia ser um papo muito gostoso, não era? Enoque deve ter chegado num nível, no secreto, no relacionamento com Deus, que Deus falou, Enoque, você é o cara. Bate aqui. Você não vai ficar aqui mais nessa bagaceira não. Vamos comigo para o céu. E a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si, porque ele andou com o Senhor. Então, olha, vou dizer algo para você. Além das coisas que nós já falamos, é muito importante nós entendermos. Quando você vem para cá orar, Ele já está aqui te esperando. Quando você vai para o monte orar, Ele já está te esperando. Quando você vai para o secreto, seja no carro, seja no quarto, seja onde for, Ele já está lá. E ore a seu Pai. Interessante perceber, nós vamos ver mais na frente, é que Ele não diz e ore ao seu Deus, porque Ele é Deus para nós, Ele é Deus para o mundo. Mas além de Deus, de nosso Senhor, a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. E Jesus está dizendo, você vai conversar com o seu Pai. E ore ao seu Pai, que está lá no secreto. Dá para mais um. A quinta e última, olha só. Confie nas intenções do Pai. Versículo 6 ainda diz, então seu Pai, que vê no secreto o quê? O recompensará. Sabe, irmãos, uma das coisas que o inferno mais tenta fazer conosco é nos fazer desconfiar das intenções de Deus para conosco. É por isso que Jeremias diz, o Senhor numa palavra profética, uma profecia, ele diz, porque eu sei os planos que eu tenho para você, planos de paz, de bênção, de vos fazer prosperar. Agora, o tempo todo, as circunstâncias da vida, sabe, as nossas crises existenciais, elas querem nos levar a duvidar da melhor intenção de Deus para conosco. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos entrar nessa de juiz de Deus, porque algo saiu errado. Mas Ele está dizendo exatamente isso, quando seu Pai, que te ver no secreto, Ele vai recompensar. Vou dizer algo para você. Oração não prescreve. Vida devocional não prescreve. Toda semente que é lançada no chão, no solo do reino, ela vai frutificar. O autor de Hebreus diz que, ele falando sobre os heróis da fé, ele diz, homens das quais o mundo não era digno. E ele diz exatamente isso, ele diz, olha, homens que o mundo não merecia. E ele vai falando, diz assim, olha, heróis da fé que morreram sem ver o cumprimento da promessa. Sabe, irmãos, eu acredito tanto na intenção de Deus, que eu sei que mesmo depois que eu morrer, muitas promessas ainda vão se cumprir na minha vida. Você vai ver muitos homens de Deus que hoje estão pregando nos púlpitos no Brasil e no mundo,
que eles dizem assim: eu queria que a minha mãe estivesse aqui, eu queria que a minha avó, que tanto orou por mim, estivesse aqui, eu queria que o meu pai estivesse aqui, porque eu dei tanto trabalho, desviado, afastado. E ela orava e dizia: você ainda vai ser um homem de Deus. E ela morreu e não me viu. Eu vi tantos homens de Deus dizer isso. Eu queria que meu pai me visse aqui pregando, eu queria que a minha mãe me visse. Sabe por quê? Porque Deus honra as suas promessas. Elias disse para Eliseu: quando eu for levado e você estiver atento, pode pedir, que Deus vai te dar. E ele falou assim: eu quero dobrão, eu quero porção dobrada da unção que há em ti. E quando você pega na Bíblia, Elias fez uma quantidade de milagres, e Eliseu fez o dobro menos um. Eu não creio, irmãos, em coincidência. Eu creio em Jesuicidência. Faltava um milagre para Eliseu ter dobrado a unção dos milagres que tinha sobre Elias. A Bíblia diz que eles estavam em guerra e pegaram um homem e jogaram onde? Dentro da sepultura de Eliseu. E o que foi que aconteceu? O cara ressuscitou. Então, o seu pai que vê no secreto, ele vai recompensar. Vale a pena cada lágrima, vale a pena cada joelho no chão, vale a pena cada jejum, vale a pena cada preço pago. Eu vou dizer uma coisa: às vezes nós não queremos ir para o secreto, porque na maioria das vezes que nós vamos para o secreto, nós não sentimos Deus, nós não vemos Deus, e parece que nós estamos gritando vazio, igual um bobo. Parece que eu não sinto Deus, eu não me arrepiei, eu não chorei, sabe? Ei, deixa eu te falar uma coisa: nós não precisamos ver Deus, nós não precisamos sentir Deus. Só que a Bíblia diz que quando nós vamos para lá, para aquele lugar de oração, a Bíblia diz que Ele já está lá. E esse texto aqui está dizendo que o Pai que faz o quê? O Pai faz o quê? Ele vê, então Ele vê. Ah, irmãos, é isso que importa. Quando eu vou, Ele me vê. Eu não preciso ver Ele, eu não preciso sentir Ele, Ele me vê. E como Ele me vê, o texto diz que Ele me recompensará. Então eu preciso confiar que as intenções do Pai para a minha vida, para a minha família, para tudo, é a melhor possível. E nós decidimos confiar nas intenções do Pai, porque Ele vê, Ele vê. Agora nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos orar. É por isso que Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. E logo em seguida, não precisa nem o pessoal do louvor vir. E logo em seguida nós vamos ter o nosso tempo de oração. Se você quiser e puder, feche os seus olhos. E tem um texto que fala muito, tem falado muito sobre oração. A Bíblia diz que certa feita Jesus estava orando em um determinado lugar. E quando Jesus terminou de orar, os discípulos chegaram até ele e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não disseram: Jesus, me ensina a pregar, me ensina a ressuscitar morto, me ensina a expulsar demônios. Não, eles disseram: Senhor, me ensina a orar. E eu particularmente, isso aqui é algo, é interpretação minha, eu creio que eles pediram, porque eles viam Jesus orar a noite toda, eles viam Jesus sair para orar, e depois Jesus colocava a mão e o cego enxergava, colocava a mão, o aleijado andava, colocava a mão, o morto ressuscitava. E eles diziam: então a fonte de toda essa manifestação da glória é o tempo que ele passa com o Pai. Então eles chegam e dizem assim: Jesus, me ensina a orar, nos ensine a orar. E se você quiser e puder, sabe, erga suas mãos aos céus e diga: Senhor, me ensina a orar. Coloca fome no meu coração. Oh Espírito de Deus, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite. Ensina-nos a orar. O Senhor disse que a Tua casa seria chamada casa de oração. Esse prédio aqui, ó Deus, que nós chamamos de igreja, é uma
casa de oração, portanto tem que ter oração. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a orar. Pai, desperta isso no nosso coração, Senhor, nos dê revelação disso, nos dê entendimento disso. Não se trata de uma postura religiosa, Senhor, se trata de falar com o autor e consumador de todas as coisas. Essa noite nós pedimos a Deus, como os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a ter uma vida de oração, ensina-nos a ter uma vida de leitura da palavra, de jejum, de adoração. Senhor, coloca fome no nosso coração. Deus, te pedimos nessa noite, Deus, ensina-nos a orar, para que nós não somente tenhamos, mas vivamos, Deus, diariamente, uma vida devocional. É a nossa oração. Receba a nossa gratidão, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.